Hello, meu povo! Bem-vindos de volta para mais um vídeo neste canal. Estava com saudade de vocês. Estava sumidinha aí por uma semana que eu não apareço aqui no canal, mas estou voltando e hoje vim com um assunto bem relevante, bem interessante, que eu sei que vocês gostam desse assunto. Recebo muita perguntinha sobre esse assunto e eu sei que vocês vão gostar. Mas antes de começar esse vídeo, antes de eu falar do tema desse vídeo, quero pedir para vocês se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir o vídeo se vocês gostaram do vídeo, entenderam? Que vocês vão me ajudar demais quando vocês curtem o vídeo, vocês me ajudam, então não esqueça de deixar o likezinho aí de vocês, porque me ajuda muito. Com o likezinho de vocês, o YouTube entende que o meu vídeo é relevante e começa a enviar meu vídeo para mais pessoas. Então, bora me ajudar aí, meu povo. Me ajuda a ajudar vocês a conseguir ficar aqui, ó, permanente no canal do YouTube, tá bom? Conto com vocês, hein? Ativa o sininho de notificações para que quando eu subir vídeo no canal, o YouTube avisar você que tem vídeo novo no canal. E é isso. Tô aqui com a Valentina do meu lado, hoje ela tomou banho, tosou, deu um trabalhão. Deixei ela lá, ó. Deixei ela lá pra tosar, gente. A bichinha não quis ficar lá sozinha. Quando eu tô na metade do caminho, o rapaz liga pra nós voltar, porque a bichinha tava dando o maior trabalho. Foi uma luta pra eles tirar os pelinhos dela hoje, mas foi necessário, porque ela tava tudo embramado, os pelinhos dela. Mas como era a primeira tosa dela, ela ficou uma fera. Não queria de jeito nenhum que ligasse aquela maquininha e ia cortando os pelos dela. Eu tive que ficar lá por 2 horas junto com ela, mas deu certo. Eu espero que da próxima vez ela já acostumou com essa situação, porque hoje a bichinha deu trabalho, hein? Mas o que eu vim falar mesmo com vocês não é da Valentina, calma. O que eu vim dividir com vocês é tudo que eu sei, tudo que deu certo pra mim, tudo que nesse meu processo todo de emagrecimento, pra quem não sabe, eu já eliminei 50 quilos com dieta low carb e jejum intermitente. E eu vim falar hoje um pouquinho do jejum intermitente, como eu introduzi o jejum intermitente na minha dieta low carb, porque hoje em dia low carb é meu estilo de vida. E jejum intermitente passou a ser também meu estilo de vida. E eu quero contar para vocês como eu consegui colocar o jejum devagarzinho na estratégia low carb. Porque muita gente tem curiosidade, muita gente quer aprender a fazer jejum, então eu vim dar algumas dicas para vocês com a minha experiência. Lembrando que eu não sou nutricionista, não sou da área da saúde, mas eu tenho bastante experiência nessa área porque eu estudo sobre e apliquei na minha vida. Então eu não tô falando contando a história de ninguém, tô contando a minha história para vocês que deu certo, que até então eu eliminei 50 quilos, né? Então quer dizer que deu certo. E quem sabe pode dar certo para vocês. Mas jejum tem que ser com cautela, com sabedoria, tem que saber fazer, porque senão não dá certo. Mas com algumas explicações aqui vai dar certo. Olha, gente, minha câmera até balançou aqui, que é a Valentina. Ai, gente do céu. Consegui tirar ela. Sabe aonde que a Valentina fez o favor de sentar? Em cima do meu tripé. Como que eu vou gravar uma pessoa sentada em cima do meu tripé, balançando o tripé? Ô, Senhor da Glória! Então, deixa eu concluir aqui com vocês. Espero que eu consiga, pelo amor de Deus. Quando não é a Valentina, é o barulho na rua. Então, assim, gente, quando eu iniciei a low carb, junto com a low carb eu já conheci o jejum intermitente, porque a low carb, a cetogênica, a dieta carnívora, é uma estratégia que é acompanhada do jejum intermitente. Por quê? Porque low carb é uma dieta de baixo carboidrato, assim como carnívora e cetogênica. Carnívora e cetogênica é mais baixo ainda em carboidrato. E por ela ser uma dieta de baixo carboidrato, automaticamente a gente sente menos fome no dia. E naturalmente a gente acaba fazendo jejum, porque a gente não consegue fazer mais que 2, 3 refeições no dia. Mas eu digo não no início. No início, você vai passar por um processo de adaptação, pelo processo de uma limpeza no seu organismo. Depois que você passar por essa limpeza, por essa adaptação, que aí você vai conseguir entender o que é fome real, o que é fazer um jejum natural, porque automaticamente você não vai sentir fome. Então, você vai fazer jejum natural.
Um belo dia você vai acordar sem fome nenhuma e você vai pular o café da manhã naturalmente. Isso significa um jejum natural. Então, isso que acaba acontecendo no nosso organismo e a gente acaba fazendo esse jejum natural que eu tanto falo para vocês, tanto aqui no canal quanto lá no meu Instagram, que muita gente fica confusa, o que é jejum natural. É isso. Como você começa a comer saudável, comida de verdade, naturalmente, corta o maior dos industrializados. Você procura comer comida que você descasca, que você precisa preparar ela. Você corta aqueles alimentos que você precisa desembalar, né? E o que vai acontecer? Você vai nutrir o seu corpo de comida de verdade, com os legumes, com proteína, que são as carnes, os ovos, a carne suína, o frango, o peixe. Comendo essas comidas, usando as gorduras boas, gordura natural do alimento, vai nutrir seu corpo e você vai sentir muito menos fome. Então, por isso que a gente acaba fazendo esse tal do jejum natural. Você vai pular a refeição não por obrigação, não porque você quer fazer jejum, mas sim porque você não tá com fome. E você só vai entender isso quando você colocar em prática a alimentação em baixo carboidrato, em comida de verdade. Quanto mais você comer comida de verdade, quanto mais você nutrir seu corpo, mais ele vai limpar. Seu organismo vai passar por uma limpeza e mais você vai colher esses benefícios de fazer poucas refeições no dia. Porque nós, ser humano, não foi feito para comer toda hora, gente. Todo momento ficar beliscando para lá e para cá. A gente pegou hábito errado, entendeu? Mas nós fomos feitos para fazer no máximo 2, 3 refeições no dia. Eu, no caso, focadíssima, eu faço 2, 3 refeições no dia. É raríssimo eu fazer 3 refeições no dia. Então, eu sempre, no meu jejum, eu sempre fiz... praticamente eu fazia 2 refeições. Eu nunca gostei de tomar café da manhã porque eu não sentia fome pela manhã. Então, quando eu descobri que eu tinha mania de tomar café da manhã e não fome, eu passei a pular o café da manhã. Almoço também era tranquilo pular para mim. Agora a janta é mais puxado para mim. Então eu prefiro pular o café da manhã, pular almoço e jantar. Então praticamente eu jantava e às vezes eu fazia uma ceia antes de dormir, tomava um iogurte, comia uma fruta. Assim eu fazia. Sempre foi assim. Só que agora, com o passar do tempo, eu percebi que eu preciso mudar a estratégia, que eu fiquei muito tempo nessa estratégia, pulando café da manhã, pulando almoço e só jantando. Ficou fácil para mim isso, ficou tranquilo, virou um hábito. Então, só que o emagrecimento é uma coisa que a gente tem que ir aprendendo dia após dia, conhecendo o nosso corpo, entendendo que o nosso organismo ele é muito inteligente, ele se adapta muito fácil com a alimentação. Então, a gente precisa ficar mudando as estratégias para o nosso organismo não se acostumar, porque se ele se acostumar com o jejum, com a alimentação que você faz no mesmo jeito sempre, mesmo você estando num estado não alimentado, ele acostuma com aquilo lá e você não perde peso conforme deveria perder, né? Que muita gente fala que entrou no platô e tudo mais. E para entrar no platô, gente, não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Muitas das vezes não tá nem em platô, porque platô é raro isso acontecer com uma pessoa. Para a pessoa saber que ela tá em platô, ela precisa ficar 3 meses fazendo a dieta bonitinho, focadinho, mudando as estratégias e não perder nenhuma grama. Aí ela tá em efeito platô. Ao contrário, é porque você tá fazendo do mesmo jeito, é porque seu corpo acostumou com a mesma estratégia, então por isso que a gente tem que ficar sempre mudando. E eu descobri que eu preciso mudar a estratégia do meu jejum. Então eu tô fazendo como? Vários protocolos. Todo dia eu faço um protocolo de jejum. Todo dia eu alterno os meus jejuns. Que nem, por exemplo, hoje eu tomo café da manhã e almoço meio-dia. Meio-dia eu almoço, só vou comer amanhã, entendeu? Amanhã, o que acontece? Eu já não tomo café da manhã e nem almoço, aí eu só janto. No outro dia, eu pulo o café da manhã e almoço, como até umas 2 horas da tarde e depois só como no outro dia. Então, cada dia eu vou fazendo de uma forma. O meu corpo não vai acostumar com a estratégia, ele vai sempre ficar queimando gordura. E o jejum vai ter muito mais benefício e o meu emagrecimento vai ser com muito mais sucesso. Então, a dica que eu dou para vocês, com a minha experiência, sempre muda a estratégia do jejum, da alimentação. Da alimentação, eu sempre mudei a estratégia assim, fazendo desafios.
eu sigo low carb como meu estilo de vida e 1, 2 vezes na semana eu faço um desafio. Por exemplo, a cada 15 dias, cada 20 dias, faço um desafio do ovo, faço um desafio do caldo. Até então tem lá no meu Instagram, no meu destaque, eu ensino como que faz o desafio do ovo, eu ensino como faz o desafio do caldo, também tem o desafio do frango, mas o desafio que é top das galáxias mesmo, que eu sempre indico aqui para vocês, que eu falo que é sucesso, que dá para emagrecer até 1 quilo por dia, é o desafio do ovo, porque a estratégia é curto prazo, é bem restrita e você precisa fazer ele 3 dias, né? O desafio do ovo pode fazer de 3 a 5 dias. Eu sempre fiz 3 dias e sempre consegui emagrecer 1 quilo por dia até 1,5 quilo. Então teve vezes que eu já fiz muitas vezes o desafio do ovo, eu já perdi 3,6 kg, 3,5 kg. Eu tenho seguidoras que perderam 4,5 kg até 5 kg. Então depende de pessoa para pessoa. Então o desafio do ovo é para desinchar, para limpar o organismo, para dar uma estimulada no emagrecimento, para dar um susto no organismo quando ele tá lentinho aí para perder peso. Então eu super indico o desafio do ovo. Mas lembrando que é uma estratégia, gente, que é a curto prazo, porque ela é restrita. Então, no máximo de 3 a 5 dias. E voltando sobre o assunto do jejum intermitente, e para iniciantes que querem iniciar o jejum, eu sempre indico assim, a pessoa começar fazer dieta, se alimentar bem, focar em comer comida de verdade por uma semana, uns 10 dias, e depois você ir colocando o jejum devagarzinho, naturalmente, como eu falei para vocês já, do jejum natural, como funciona, deixar acontecer, nutrir seu corpo com alimentação saudável, com comida de verdade, com gordura boa, porque a gordura boa que vai te dar saciedade, você vai conseguir ficar longas horas sem comer, e aí você vai percebendo que você não tem mais aquela constância de fome, aquela fome diária, e aí você vai conhecendo seu corpo. E nisso você vai começando a colocar o jejum. Então, o que eu aconselho é você fazer a dieta bonitinho, low carb, cetogênico ou carnívora, qual estratégia você preferir, fazer bonitinho por uns 10 dias e deixando o jejum acontecendo naturalmente. Começa com um jejum curto de 12 horas. 12 horas, gente, você vai fazer, por exemplo, você vai comer até umas 8 horas da noite, no outro dia você vai comer que hora, mais ou menos? E no outro dia, 8 horas da manhã, você já vai estar tomando seu café da manhã e você já fez 12 horas de jejum. Simples assim. Então, você vai fazer, cada dia você vai mudando o protocolo. Um dia você faz de 12 horas, você respeita o seu corpo, respeita o seu organismo, respeita até onde você consegue ir. Percebeu que tá agoniada, tá com fome, não tá conseguindo? Para. Não adianta forçar jejum. Jejum não é para ser forçado. Jejum não é para você sentir fome na hora que você tá fazendo ele, é para você estar tranquila. Jejum não é para te dar o efeito rebote, você fechar a janela e comer a casa inteira. Não é para acontecer isso. Se isso acontecer, é porque você não tá fazendo ele da forma que tem que ser feita. Seu corpo não tá nutrido de alimentação saudável, de comida de verdade, e seu organismo não tá preparado para fazer jejum. Então, observa bem. Se você quebrar seu jejum e comer compulsivamente, calma, para o jejum, dá um tempo, nutre seu corpo, depois você volta novamente a fazer jejum. Porque não é, como eu falei para vocês, não é para ter ansiedade, não é para comer compulsivamente, não é para ficar agoniada na hora do jejum, é para ficar relax. Porque quando eu percebo que eu tô fazendo jejum e eu não tô legal, eu quebro o jejum, comigo não tem problema nenhum. Não sou daquelas que fico forçando o jejum, não. Se tá tudo bem, não tô com fome, não tô agoniada, não tô ansiosa, eu sigo plena no meu jejum. Mas se eu perceber que eu tô agoniada, que eu tô meio ansiosa, que eu só tô pensando em comida, o que eu faço? Eu paro e falo, ó, eu não tô legal para fazer jejum hoje. Então, eu vou quebrar meu jejum, vou comer comida de verdade, que é melhor eu quebrar com comida de verdade do que eu forçar o jejum, comer errado, e aí vai dar ruim, né? Então, é isso que eu sempre falo para vocês. Então, presta atenção no organismo de vocês. Começa com 12 horas, depois você vai aumentando. Primeira semana com 12 horas, a segunda semana você já aumenta para 14 horas. A terceira semana você já aumenta para 16 horas. E jejum de 16, a hora que você chegar no jejum de 16 horas já é top das galáxias, que você já vai passar por uma limpeza no seu organismo. Porque o jejum nada mais é que ele faz no seu organismo. Ele estimula a autofagia.
Ele faz a limpeza nas nossas células. Então, gente, o jejum não é só emagrecimento. Tem gente que acha que o jejum é só por conta do emagrecimento. E não, ele faz a limpeza no seu organismo, ele estimula a autofagia, que é a limpeza das células, ele ajuda em questão de ansiedade, depressão, doenças de autoimune. Ele é super essencial para quem passa por essa situação, que a metade da sociedade tem crise de ansiedade, tem depressão, e o jejum é excepcional para esse requisito. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu anotei aqui no papel algumas coisinhas, porque eu estudo sobre. Então eu não venho trazer nada de mim aqui para vocês, eu venho trazer o que eu estudo sobre jejum. Eu acompanho uma nutricionista que o Instagram dela é só sobre jejum, ela só dá dicas de jejum, então eu aprendo muito com ela, entendeu? Então eu sempre fui assim, aumentando devagar os meus jejum, devagar, aos poucos, e sempre foi dando certo para mim. Tanto é que eu percebi que o jejum, ele tira minha ansiedade, ele me ajuda a ficar centralizada, focada. Quando eu tô em jejum, eu percebo que eu consigo raciocinar melhor, eu tenho mais disposição, eu fico mais ágil. Então, o jejum me deixa ligada no 220. Até então, quando eu faço o jejum prolongado, as pessoas pensam que eu vou ficar deitada, desmaiada lá no sofá, com moleza no corpo, porque, eu tô de jejum, tô sem comida, e, nossa, eu vou ficar com fraqueza. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário, gente. Eu fico muito mais ágil, fico muito mais disposta, fico muito mais animada, fico muito mais focada em tudo que eu for fazer, muito mais atenta. O meu cérebro funciona muito melhor, entendeu? Olha, o jejum olha, excelente. Ele sendo bem feito, eu super recomendo, super recomendo. Ele melhora a insulina, ele controla a insulina, ele faz a limpeza nas células, como eu já falei para vocês, ele cura doença de autoimune. Eu digo assim, curar é controlar a doença de autoimune, né? Porque doença de autoimune não tem cura, né? Mas ele super ajuda a controlar. Conheço pessoas diabéticas, acompanhada, né, por um endocrinologista, porque tem diabetes, super controlou a diabetes. Conheço pessoas que até tirou a insulina fazendo uma dieta de baixo carboidrato, como low carb e jejum intermitente, que hoje nem tomar insulina toma mais. Entendeu? Só para vocês terem uma ideia. E low carb é para quem tem diabetes. Se fosse ver todos os médicos, todos os profissionais de saúde, o cardápio que ele deveria passar para um diabético era dieta low carb, comida de verdade. Não pão, farinha, nada disso, mesmo integral. Então, eu falo para vocês, low carb e jejum intermitente, sendo bem feito, é vida. Gente, eu tô olhando aqui para baixo, a Valentina tá aqui, ó, passando para um lado pro outro, querendo derrubar o meu tripé. Ô, Senhor! Ô, gente, eu anotei aqui alguns protocolos, porque muita gente pergunta para mim como que funciona o protocolo de 16 horas, 18 horas, como que é fazer jejum de 18 horas e depois parar de comer, fica aquela confusão na cabeça. Eu super entendo, para quem nunca fez, para quem nunca estudou sobre, fica meio perdido mesmo. Então, por isso que eu vou explicar aqui alguns protocolos para vocês. Ó, o protocolo de 18 por 6, o que significa? Que você vai fazer 18 horas de jejum, 18 horas de um estado não alimentado, e às 6 horas você vai ter o estado alimentado, que você vai ter 6 horas para você comer. Significa o quê? Que você faz uma refeição meio-dia, por exemplo, você almoça meio-dia e depois você faz a segunda refeição 6 horas da tarde, aí você já não come mais nada. Você vai comer só no outro dia. Aí, você fazendo essa estratégia, você já vai estar fazendo 18 horas de jejum e tá fazendo o estado alimentado de 6 horas. Vocês entenderam? Conseguiram captar essa mensagem? Que o jejum de 18 horas funciona assim? De novo, meio-dia você almoça e depois você vai fazer a primeira refeição meio-dia e a segunda refeição 6 horas da tarde. Depois você não vai comer mais nada. Você vai jantar às 6 horas da tarde, você vai comer no outro dia. E aí você já vai estar com um jejum de 18 horas. Aí, no outro dia, você pode fazer
tomar café 8 horas da manhã e fazer a segunda refeição 2 horas da tarde. E aí você vai comer só no outro dia. Já são 18 horas de jejum novamente, entendeu? Então, cada dia você fazendo um protocolo, seu corpo não vai entrar em platô, seu organismo não vai acostumar com a estratégia, porque ele vai ficar assim, perdidão. Você tem que ser esperta e deixar o seu organismo perdido, né? A gente tem que ser mais esperta que o nosso organismo. E você fazendo cada dia de uma forma, ele não vai entender nada. Então, a ideia dele é o quê? Queimar gordura. Entendeu? Porque quando você está no estado de jejum, o que acontece? Você não tem mais reserva de comida para queimar. O que ele vai fazer? Ele vai queimar sua gordura. Porque enquanto a gente tem comida no nosso organismo, o nosso organismo vai se alimentar da comida que tem no nosso organismo. Acabou, porque vai acabar. A gente estando de 18 horas, 20 horas de jejum, vai acabar, né, a comida aqui, as reservas de comida no nosso organismo. E o que vai acontecer? Ele não tem saída para ele precisa se alimentar. O que ele vai se alimentar? Das nossas gorduras, que isso que é interessante. Nós não quer queimar gordura, a gente não quer emagrecer, perder peso. Então, ele precisa ter reserva aqui, ó, de gordura para ele ficar lá comendo, ó, constantemente. E nisso você vai perder gordura do seu corpo, vai comer flacidez do seu corpo, porque jejum, sendo bem feito, ele se alimenta da nossa flacidez. Então, até então, por isso, eu tenho flacidez, porque eu perdi 50 quilos, mas se fosse ver, era para mim ter muito mais. Mas como eu sempre pratiquei o jejum, a minha flacidez é bem mais controlada do que uma pessoa que nunca fez jejum. Dá para ver a diferença, entendeu? Então, jejum come flacidez, jejum come pele, gente. Pode crer, jejum come pele. Então é isso. Quando você tá no estado de jejum, ele não tem mais reserva de comida para comer, ele vai se alimentar das suas gordurinhas. Gordurinha da barriga, gordurinha do bumbum, do peito, que no peito da gente nada mais é do que gordura. Então é isso, você vai começando a perder gordura, bochecha, tudo que você tiver gordura, o jejum vai queimar. Entendeu? Porque ele não tem comida para ele comer, ele vai ter que comer suas gorduras. Por isso que automaticamente acontece o emagrecimento, né? Você acaba perdendo muito peso com jejum intermitente, porque quando você está no estado não alimentado, automaticamente ele vai precisar comer as suas gorduras, suas reservas de gordura, né? Não? E é isso o jejum. Vocês entenderam? Os protocolos. Se ficou alguma coisa em dúvida, gente, quero pedir para vocês me deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas vocês, tá? Então, deixa o comentário de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram dessa explicação basicona aqui para vocês, na linguagem de vocês, quis falar bem simples, bem na linguagem de vocês, para vocês entenderem. Não adianta eu falar difícil aqui e vocês não entenderem, né, como que faz jejum, porque a gente tem que aprender na prática para fazer o trem, né? Ficar falando difícil, aí você não vai conseguir entender, não vai conseguir fazer, e não é isso que eu quero. Eu quero falar assim, na linguagem de vocês, facilitado, porque quando eu fui fazer jejum, quando eu comecei lá atrás, então eu procurava gente que falava na minha linguagem, na maneira que eu entendia, o simples, porque é o simples que funciona. Então, vai devagar. Começa com 12, na primeira semana, na segunda semana com 14, na terceira semana com 16, e assim você vai aumentando aos poucos, respeitando o seu corpo, o seu organismo, e vai dar muito certo, você vai perder muito peso, vai ter saúde, vai limpar suas células, vai trocar células ruins por células boas, vai desinflamar o seu organismo, porque quando a gente vem de uma carbolândia muito grande, comendo muito errado, o nosso corpo está inflamado, e a gente precisa desinflamar ele, porque um corpo inflamado, a gente sente dor, a gente sente dor nas costas, dor no pé. Exemplo meu, eu tinha dor nos meus pés, dor nas costas, dor no corpo inteiro, porque meu corpo estava inflamado, muita retenção de líquido, muito inchaço, e muita gente pede dica de suco detox, alguma coisa para desinchar. Gente, o jejum é excelente para desinchar o organismo. Jejum e muita hidratação não tem igual. Então beba muita água, não esqueçam de beber água. Se você tem dificuldade de beber água assim como eu tenho, coloque em garrafa, deixa a garrafinha perto de você, aonde você for, mas não deixe de beber água. E faz aquela continha básica que as nutricionistas ensinam. Você multiplica o seu peso por 35, 40 e o número que dá é a quantidade de água que você vai precisar beber. Então, é seu peso, multiplica por 35, 40 ou 35 ou 40.
E aquilo lá é a quantidade mínima que você precisa de beber água. Então, bebam muita água, muita hidratação. Tem chazinho diurético também, que é muito bom para quem tem problema de retenção, de carvalinha, de carqueja, chá verde, super ajuda na retenção de líquido também. Gengibre também ajuda, canela. Então, pode tomar o chazinho natural, porque, ó, e outra coisa que eu precisava falar para vocês, a única coisa que não quebra jejum é chá sem adoçar, café sem adoçar, estão liberados no processo de jejum. Quando você estiver em jejum, você pode consumir café e chá sem adoçar, entenderam? Se você adoçar, você já vai estar quebrando o seu jejum. Tudo que tem caloria quebra jejum. A única coisa que não quebra jejum é chá e café sem adoçar, entenderam? E outra coisa, Gi, posso tomar limão, espremer limão e colocar na água com gás e tudo? Pode. Limão não quebra jejum, tá bom? Limão espremido na água não quebra jejum também. E outra coisa, se você sentir algum mal-estar, alguma moleza, não é por conta do jejum e nem por conta que você tá comendo comida de verdade. É porque seu corpo tá em adaptação. Você estava comendo errado e de repente você começa a comer certinho, começa a praticar o jejum. O seu organismo vai sentir, ele precisa se adaptar com esse processo novo, mas não que você tá sentindo essas coisinhas porque você tá comendo saudável. Não tem nem lógica isso, né? Entendam isso. Mas a adaptação é rápida, gente. Aguenta as pontas que vocês vão se adaptar rapidinho. Uma semana você já tá adaptado, você não vai sentir mais dor de cabeça, mais moleza, mais tremedeirazinha. Que é essas coisinhas que a gente sente. Uma tremedeirazinha, uma molezazinha, uma dor de cabeça. É porque seu organismo tá passando pelo processo de adaptação e já ele tá adaptado e vida que segue, tá bom? E outra coisa, se você sentir essas agoniazinhas, eu indico para você que faz estratégia low carb, cetogênica e carnívora, sempre dieta de baixo carboidrato, eu indico você colocar uma pitadinha de sal debaixo da língua ou você espremer num copo metade de um limão, água normal ou água com gás, porque água com gás pode beber tranquilamente também, no jejum ou sem jejum, porque água com gás não tem caloria nenhuma. É deliciosa, até então é maravilhoso para ajudar no processo. Eu amo água com gás. Depois que eu comecei low carb e jejum intermitente, água com gás faz parte da minha vida. Eu não consigo ficar nem sem ela. Eu sou louca por água com gás, sou apaixonada. E aí você pode espremer meio limão, colocar uma pitadinha de sal e tomar. Aquilo lá vai tirar dor de cabeça, vai tirar aquele mal-estar, aquela coisa ruim que a gente sente no início, porque a gente passa por uma gripe low carb, né? A adaptação é tipo uma gripe. Você vai sentir alguns sintomas ruins porque seu corpo está em adaptação. Entenderam? Então, sentiu agoniazinha, espreme metade de um limão no copo, coloca água normal ou água com gás e uma pitadinha de sal. E lembrando, gente, é pitada de sal. Quem tem problema com pressão alta não é pegar uma colherada de sal e pôr na água, não. É pitadinha de sal, faz isso umas 2, 3 vezes no dia e tamar. Não tenho tempo para fazer isso que eu tô no trabalho. Coloca num saquinho, num potinho, um pouquinho de sal, leva pro trabalho. Para você sentir alguma coisinha, você põe a pitadinha de sal debaixo da língua e tá tudo certo. Entenderam, gente? E é isso. Essa dica aqui eu espero que dê muito, mas muito certo para vocês alcançar o objetivo de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!